Fala galera, eu tô gravando esse vídeo aqui porque cheguei no ponto da minha vida em que ou eu assumo o controle agora de todos os meus atos, de tudo que eu tô fazendo, ou eu vou chegar no fundo do poço, que tá bem pertinho assim, de onde eu me encontro nesse momento. Não é algo engraçado que eu vou falar, mas hoje é sexta-feira. Eu tô com a colinha aqui no meu celular, do que eu vou falar com vocês, porque eu não tenho tanta intimidade com a câmera ainda, e acredito que ao longo dessa caminhada a gente vai desenvolver isso e vai ficar mais natural, vai ficar melhor. Então, hoje é sexta-feira e eu tô quebrado. É basicamente esse o contexto do vídeo. Eu não tenho R$ 1 na conta, eu tô devendo um monte de coisa, um monte de banco. Tô devendo um MEI, tô devendo bastante coisa. Passa aí dos seus R$ 10.000. Então, não é um lugar legal de estar. Eu nunca quis estar nesse lugar, mas eu sou o único responsável por ter chego até aqui, né? Por ter tudo isso de dívida, por estar no estado que eu me encontro hoje. Então, isso é uma junção de vários acontecimentos em minha vida. Não posso ficar culpando também tudo que acontece comigo como um fator que me impeça de pagar minhas contas ou de gerar mais grana. Então, contando um pouco da minha história para vocês, comecei a trabalhar com 15 para 16 anos na barbearia. Eu sou barbeiro, tenho tatuado aqui na minha mão. E um fato engraçado é que quando eu fiz essa tatuagem aqui, na época que eu era barbeiro, eu era muito esforçado, muito, muito esforçado. Eu acordava já pensando o que eu ia fazer, quantos cabelos eu ia cortar. E, tipo, na época eu cobrava R$ 5 quando eu comecei, aí depois foi para 10, 15. Nessa época era na varanda da minha casa e eu cheguei a ter 20 clientes, 25 clientes esperando na minha varanda para cortar. E eu fazia dinheiro naquela época ali. E já tinha um conhecimento, assim, que eu nunca busquei em lugar nenhum sobre marketing, assim, era algo natural que a gente ia fazendo, a gente divulgava, eu falo a gente, mas é só eu divulgava o meu serviço ali no Instagram, no WhatsApp, então era bem constante nessa parte de postava sempre o antes e depois dos meus clientes, e com isso fui ficando conhecido no meu bairro. Chegou a um momento que eu tinha uma clientela bem legal e ganhava um dinheiro muito bom, ali dos meus 16 aos 18, eu estava faturando de 3.000 a 6.000 reais, 7.000, dependendo ali carnaval, final de ano. Então, não era fácil, demandava muito do meu tempo e é aquilo, não era fácil, mas também era gratificante, porque eu podia fazer tudo, né? Naquela época eu pegava Uber, fazia tudo que eu queria, conseguia pagar tudo que eu queria e não tinha cartão de crédito naquela época, né? Eu nunca quis ter um cartão de crédito naquela época. Porque eu não precisava, tinha dinheiro guardado. Então também sabia economizar, coisas que eu, ao decorrer do tempo, perdi essa noção, perdi a mão e fiquei, vamos chamar assim, fiquei meio dodói da cabeça com muita informação. Então, qual que é o ponto que eu quero falar com vocês aqui? Não é sobre barbearia, como vocês viram aí no título, sobre o marketing digital, como que eu quebrei tentando viver só do marketing digital, porque eu fiz da maneira errada, né? 100% de culpa minha, tá? Então, não é que não funciona, eu não desisti do mercado, porém é bem complicado a gente se manter constante quando a gente não tem um ambiente também que nos ajude, quando a gente não tem isso dentro de casa, assim, a gente não tem essa visão, a gente não tem pessoas ao nosso redor que sobrevivem dessa mesma maneira, que vivem isso todo dia. Então, isso que a gente vê na internet, das pessoas falando da ambiência, da importância de estar em determinados locais com certas pessoas, isso ajuda muito. Então, é aquele ditado, se tu tá com 5 que não fazem nada, tu vai ser o sexto que não vai fazer nada. Eu acho que o resumo da minha vida sempre foi esse. Eu sempre estive em lugares e com pessoas, não que não queriam nada, mas com pessoas que não queriam o mesmo que eu, entendeu? Tipo, e acabou que eu acabava escutando muito também disso,
e não fazia. Mas voltando, responsabilidade 100% minha. Então foram 3 anos tentando viver do digital, errei muito. Também tive meus resultados, claro, não posso ficar falando só que eu errei. Cheguei a ganhar dinheiro, mas aí entra outra parte. Em vez de seguir igual um trem vai, no trilho certinho, eu ia reto, virava para a direita, para a esquerda, qualquer coisa que aparecia, eu tentava fazer. Então, nesse caminho, eu comecei, quando eu saí da barbearia, eu queria vender só infoproduto, queria ficar, né, a tal da liberdade financeira, que eu pensei que a liberdade financeira, tanto se dizia, era você não ter uma rotina, né, não ter que trabalhar de segunda a sexta. E, de fato, tu não precisa trabalhar de segunda a sexta, mas eu pensava que, tipo assim, tu não precisa fazer nada, né? Tu não tem um planejamento para amanhã e vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é assim, né? Tipo, a gente sabe que tem que ter uma rotina, que é a rotina que vai ajudar isso daí, que é a rotina de tu treinar, né? De cuidar do corpo, tu tem que trabalhar, tu não vai ganhar dinheiro do nada. Então, o que eu tô fazendo aqui agora, de gravar, é difícil estar gravando aqui, mas é o que eu sempre quis. Eu sempre quis estar gravando, eu sempre quis ter um canal no YouTube, sabe? Então, vocês vão acompanhar essa jornada. Então, eu fiz de tudo. Fiz gestão de tráfego, que foi o que eu fiz até o final do ano passado agora. Estou me reorganizando para continuar. Vocês vão acompanhar esse processo. Gestão de tráfego, edição de vídeo, coprodução, gravei, estruturei curso, subi em plataforma. Pô, eu fiz de tudo, um pouco de tudo que vocês imaginarem. Eu fiz e eu tentei fazer. Voltei em alguns momentos a cortar cabelo em barbearias. Não durou muito tempo, nunca passou de um mês. E ficava nessa, faz isso, faz aquilo, e nunca conseguia ser constante em nada. Então, essa questão de não corrigir as rotas a tempo que é o principal fator. Porque a gente sabe o que a gente quer, o que eu queria. Eu queria criar conteúdo para a internet. O que eu estava fazendo? Tudo menos isso. Então, essa parte é importante. Tem um ditado, eu escutei uma vez a pessoa falando que quando a gente prioriza algo que é aquilo que a gente não quer, exemplo, eu queria gravar conteúdo para o YouTube, mas eu não estava priorizando isso da forma que deveria. Mas eu tenho esse cliente, esse trabalho que eu ganho ali 1.000, 2.000 para fazer, e eu dava prioridade para aquilo. Então eu tinha uma priorização daquilo, mas era baixa, né? Tipo, então, baixa priorização, resultado ruim. Então, acredito que muita gente passa por isso. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu larguei a barbearia achando que liberdade era não ter rotina. E é a verdade que a partir daí tudo deu errado. Tudo deu errado mesmo. Foram 3 anos num ciclo, num looping assim que foi muito complicado. Então, em algum momento dessa história, por falta de grana, por falta de ter verba, de perder aquela noção de entrar dinheiro todo dia, eu acabei me tornando o meu pior cliente, né? Aquela pessoa que é mesquinha para tudo, para pagar o serviço dos outros, né? Começa a ficar, caramba, tá caro. E isso é chato, porque no fim, tipo, não é que tu acha caro, é que eu só não tenho a grana suficiente para pagar o serviço daquela pessoa que eu acho boa. E, porra, a pior coisa é tu ficar colocando preço no trabalho dos outros. Então, que era exatamente o que eu odiava quando faziam comigo. Então, aqui é o ponto da virada, que essa semana eu entendi uma coisa simples, né? Que a rotina ela não prende, a rotina ela vai me sustentar. Eu preciso ter a rotina de parar, de sentar, de gravar conteúdos aqui pro YouTube e com isso gravar a minha rotina aqui, reconstruindo tudo, basicamente tudo, porque eu não tenho nada no momento. Então, eu vou compartilhar aqui agora com vocês o meu planejamento de como que eu vou estar fazendo isso e vocês vão acompanhar esse progresso. Primeiro, eu tenho os equipamentos da barbearia e é algo que eu faço assim com... Eu domino a parte da barbearia, eu atendo muito fácil, eu gosto do atendimento, eu gosto de conversar. Eu nunca gostei de estar preso em uma barbearia o dia todo. Então, eu tô voltando, meu planejamento é cortar a domicílio aqui na região que eu moro, com público A, B, então não vai ser um corte tão barato. É um desafio, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter resultado na barbearia a domicílio ali, atendendo alguns clientes. E um ponto muito importante, eu tinha vergonha, depois que eu saí da barbearia pro digital, eu tinha muita vergonha da barbearia. Eu tive muita vergonha de falar que eu era barbeiro,
Eu não sei porque eu comecei a ter essa vergonha, sabe? Tipo, mas eu fiquei com muita vergonha e eu fiquei muito tímido de lá pra cá, algo que eu não era, entendeu? Então, eu comecei a ter vergonha de ser simples. Tipo assim, eu tava fudido, tava na merda e comecei a ter vergonha de parecer que eu de fato era aquilo. E esse é o principal ponto. Não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido nenhum. Então a gente vai se estabilizar com a barbearia a domicílio, né, cortando a domicílio, para pagar a dívida, para ter uma estabilidade, pagar o aluguel, pagar a alimentação, transporte, porque é muito chato. Hoje, de fato, aqui de coração aberto para vocês, se não fosse a minha família, meu pai, minha mãe, minha namorada, principalmente, e a família dela aqui, hoje eu tô na casa dela aqui, eu tenho minha casinha, eu moro ali de aluguel, mas eu passo muito tempo aqui. Então, até foda falar, porque a gente não espera chegar nesse ponto, né? Tipo, é muito, muito ruim chegar nesse ponto. Eu sei que não vai durar muito tempo, que a gente, a partir desse vídeo aqui tá mudando isso, e que o digital não acabou pra mim, mas ele, tipo, é bem desafiador. Pra muita gente, eu sei que a gente para no caminho, né? Tipo, desiste, mas eu acredito também que a gente nunca focou da maneira que tem que ser, né? Pra conseguir. A gente vê muita gente nova conseguindo, muita gente, às vezes até mais velha, que, pô, parece que faz rapidinho, consegue. Mas a gente não sabe o que passa por trás ali, a gente não sabe como que é a vida dessas pessoas. Então a gente não pode só julgar que foi fácil para eles e que a gente não consegue por X e Y motivos, porque cada um tem sua experiência e é individual. E tudo acontece de uma maneira que tem que acontecer, tá? Então, o digital não acabou para mim, agora ele vai vir como uma ferramenta e eu não vou fugir mais dele, mas vou utilizar da maneira correta as minhas skills, as minhas habilidades, a barbearia, eu sei fazer anúncio, eu sei fazer vídeo com IA, eu sei fazer bastante coisa, então vou utilizar tudo isso ao meu favor a partir de agora, implementando tudo isso em uma rotina. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês qual vai ser essa rotina, como que eu vou fazer, e aqui eu assumo esse compromisso. O YouTube aqui com vocês vai ser a minha rocha, vai ser a forma que eu vou sustentar todo o resto, que é o que eu acredito que faltava durante todo aquele percurso, porque minha ideia sempre foi criar conteúdo, e eu sempre tive a vergonha de criar o conteúdo mostrando a minha vida de verdade, e acredito que se eu tivesse feito, teria sido muito interessante, porque nesse percurso eu saí lá do Rio de Janeiro para sair daquele ambiente que eu tava, do meu bairro, para vir para outra cidade, para poder estar perto de pessoas que empreendem. E, pô, eu empreendi, tive clientes, eu cheguei aí para outras cidades também, morei em outras cidades, gravei, fiz curso, fiz lançamento. Então, tipo, se eu tivesse conseguido usar o dom aqui da comunicação, de gravar conteúdo, mostrando todo esse processo, com certeza eu já estaria em outro patamar. Isso também teria sido a minha rocha, teria sido o sustento, né? Porque no fim eu só queria gravar conteúdo e eu sabia que isso daqui traria os resultados, né? Não só por cliente, mas por monetização, por parcerias, etc. Então, o YouTube aqui vai ser essa rocha, que é, tipo assim, no final eu só quero isso daqui e o resto vai me sustentar até o YouTube dar certo. Então, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com o YouTube, por isso vai ser o meu sustento, e eu quero documentar. Esse é o ponto. Então, não tenho promessa aqui, não vou ficar prometendo nada, não tem uma estrutura, não vou me preocupar mais com a estrutura e sim com o conteúdo, e também só com o processo. Simples. A gente vê por aí isso acontecendo, o que mais tem é gente que tem uma estrutura muito simples e faz. E eu acredito muito nisso, que é muito mais importante a gente fazer do que a estrutura. Só que a gente gosta de ser detalhista, quer ser perfeccionista e acaba não fazendo nada. Eu sofro com isso, não vou mentir até hoje, mas estou tentando parar. Então, aqui para encerrar, se você está começando, se você já se perdeu no caminho, assim como eu espero muito que você me acompanhe aqui no canal para a gente se ajudar, né? Você deixa aí nos comentários o que já aconteceu com você, a gente troca uma ideia. De fato, eu acho que essa conexão é muito importante, a gente vê que a gente não está sozinho, que a nossa história
Não é única no sentido de que a gente passa por coisas parecidas, e ainda mais nessa jornada do marketing digital. É muito comum, milhares de brasileiros tentam, então eu sei que eu não estou sozinho nessa. E é isso, galera. Esse é o começo de um novo ciclo. Eu vou documentar depois para vocês mais algumas coisas quando eu tiver com os conteúdos da barbearia a domicílio, do tráfego, etc, etc. Eu vou vir documentar tudo aqui para vocês, tudo com a mais pura verdade. Tá passando, para mim é um corno que faz isso. Só pode, cara. É muito chato esses barulhos de moto, pelo menos esse. E é isso. É isso. Eu não vou parar. Pelo menos aqui não no YouTube eu não vou parar. E podem esperar os próximos vídeos. E é isso, galera. Não se percam no caminho. Não acreditem em tudo que vocês assistem na internet. E, cara, o excesso de informação, ele é ruim. Porque excesso de informação traz baixa aplicação na vida real. Porque tu vai aplicar o canal no YouTube, mas aí tu vê um vídeo que fala que não, o YouTube não dá mais certo, tu tem que fazer TikTok. Aí no TikTok daqui a pouco não, tu tem que fazer Facebook, porque lá paga mais. Então, porra, parem de consumir muita informação, escolham o caminho, planejem. O meu caminho ele tem várias vertentes, claro, eu não estou parado só em uma, mas a minha rocha aqui agora é vocês. É estar conversando aqui com vocês para fazer isso daqui vingar. E eu não vou parar. Além desse canal, tem o meu canal de vlogs com viagens, que é o Gerson Vlogs. Tem esse canal aqui. Tem outros canais da artes que eu vou estar subindo, já tenho alguns, mas ainda não estou conseguindo ter uma constância lá. E é isso, galera. Tenho também o Instagram de semi-joias, que é o Joias de Ofi. Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha lá. No momento não tem nada. A gente não tá vendendo nada porque a gente encerrou com o fornecedor que a gente tinha, porque a gente não gostou da qualidade do material. Mas é aquilo, galera. Eu não tenho medo de arriscar. O negócio é que eu também, junto com esse medo de não arriscar, eu não tenho a constância que eu deveria ter nas coisas. Esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve aí no canal para eu ver que vocês estão junto aí comigo para a gente continuar nessa jornada. E até o próximo vídeo.